Olá, esse é um vídeo para o nono ano, para nós iniciarmos um novo conteúdo, um novo estudo, que é problemas envolvendo a razão com duas grandezas diferentes. Mas antes da gente começar, vamos ver o que é razão. Então, razão a gente estudou nos outros anos. O que é a razão? A razão nada mais é que a relação entre dois valores, tá? E essa relação é escrita na forma de A para B, com B diferente de zero, tá? Ela vai estar escrito, então, um número em cima, um número embaixo, e como aqui é uma divisão, esse número de baixo não pode ser zero, tá bom? A palavra razão, em matemática, vem do latim ratio, que significa divisão, tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo para a gente fazer sobre razão, que é esse daqui, ó. Diz assim, um exemplo fictício, inventado. No nono ano 3 tem 24 meninos e 36 meninas. Aí ele pergunta qual a razão entre meninos e meninas. Então nós vamos ter que escrever nesse formato aqui, ó. Meninos sobre meninas. Se tivesse perguntado na ordem trocada, que trocaria a ordem, tá bom? Então é bem simples. Basta a gente ver quantos meninos tem. Tem 24 meninos e 36 meninas. Aqui a gente tem que dar sempre na forma mais simples, então vamos simplificar. Dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Aqui dá pra gente fazer por 2, por 4, tá? Vamos por 4 primeiro. Então vai ficar igual. 24 dividido por 4 dá 6. E 36 dividido por 4 dá 9. Ainda dá para simplificar por 3, tá? Ainda dá tabuada do 3. 6 divididos por 3 dá 2. E 9 divididos por 3 dá 3. Portanto, tá? A razão entre meninos e meninas dessa turma é 2 para 3, ou seja, 2 meninos para cada 3 meninas. Vamos a mais um exemplo. Aqui, ó. 400 alunos fizeram a prova seletiva do IFSC. Sabendo que eram 40 vagas, qual a razão de candidatos por vaga? Então, candidatos por vaga. Então, 400 por 40. Aqui simplificando, dá para a gente cortar o zero. Fica 40 para 4. Aí dá para a gente dividir por 4. Fica 10 e fica 1. Tá? Portanto, a razão de candidatos por vaga desse concurso do IFSC é 10 por 1. Então, quando você ouvir dizer assim que um concurso estava 10 por 1, estava bem difícil. Era 10 candidatos para cada vaga. Tá? Mas isso aqui foi só uma revisão rápida do que é razão. Porque, na verdade, o nosso não é só razão. Olha, repara, é razão com grandezas diferentes. O que significa isso? Que as grandezas, o valor que vai estar em cima e embaixo, vão ser de medidas, de unidades de medidas diferentes. E nós vamos trabalhar com duas, tá? Nós vamos trabalhar com a densidade demográfica e também com a velocidade. Tem outra, nós vamos trabalhar com esses dois tipos de problema. O que é densidade demográfica? Aqui isso é bem interessante, a gente vê primeiro qual é a unidade de medida da densidade demográfica. A resposta de uma densidade demográfica é dada em habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, quantas pessoas moram em cada quilômetro quadrado de uma cidade, de um país, de uma localização. Tá? E a velocidade é quilômetro por hora. Então é interessante a gente ver que já tem esse por aqui, ó, na nossa razão. Ou seja, aqui na densidade demográfica, para a gente fazer a densidade demográfica, eu vou chamar com um D maiúsculo. Tá? Então, para fazer a densidade demográfica, basta a gente pegar os habitantes e dividir por quilômetro quadrado. É habitantes por quilômetro quadrado. Só que aqui é unidade de medida. Essa não é a fórmula. Tá? A fórmula correta seria, então, o que é habitantes? População. Então, só pegar a população de uma localidade, cidade, país, bairro, e vai dividir, tá? Pelo que é quilômetro quadrado? É a área. Então, para a gente fazer a densidade, a gente pega a população e divide pela área, né, do que a gente vai fazer. Se é de um estado, a população daquele estado divide pela área. Depois a gente vai fazer uns exercícios desse daqui. E velocidade, quilômetro por hora. Então, a velocidade é igual. Então, quilômetro, vou colocar aqui que está errado, tá? Aqui é a unidade de medida, quilômetro, e aqui embaixo é a hora. Mas aqui também é a unidade de medida. O correto, então, o que é quilômetro? É a distância. Tá? E o que é a hora? É a unidade de tempo. Então, para calcular a velocidade, basta dividir a distância pelo tempo. Tá? Pode ser dado em quilômetro por hora, metros por segundo. Bom, então, tá aqui. Vamos a alguns exemplos agora, só de densidade demográfica. Tá? Vamos pegar. Então, pessoal, aqui vão ter dois exemplos de problemas envolvendo densidade demográfica. Tá? Lembrando que densidade demográfica, então, é a razão entre população e a área de uma determinada cidade, bairro, estado, país ou até mesmo continente. Tá? A densidade demográfica, então, nós vamos fazer dois exemplos aqui. Ó. Uma para calcular a densidade demográfica de Jaraguá do Sul e outra que é do estado da Amazônia. Então, a densidade demográfica vai dar para nós quantos habitantes por quilômetro quadrado. Então, a unidade de medida, na hora que a gente for responder, densidade igual vai dar o valor, daí habitante por quilômetro quadrado. Então, aqui pela unidade de medida dá para a gente lembrar. Vai ser uma razão, né? Escrito assim como se fosse uma fração. Em cima, ó, é habitante e embaixo, quilômetro quadrado. Ou seja, primeiro vai o número da população. De Jaraguá do Sul é 177. 697. Cuidado com o ponto e vírgula com a sua calculadora, tá? E embaixo, então vai a área. A área de Jaraguá é 532,59 km quadrados. Então basta a gente pegar uma calculadora, já que esse assunto vai ter números assim muito grandes para a gente fazer o cálculo manual, está liberado a calculadora. Então vamos pegar uma calculadora.
aqui, ó, e fazer esse cálculo. Então vamos lá. Então, 177.697 dividido, então, por 532,59. Portanto, a densidade de Jaraguá do Sul é 333,64. Mas como aqui, ó, depois do 4, esse número a gente não vai pegar, vão ficar duas casas, aqui é maior que 5, então vamos arredondar para 65. Então, olha só, em Jaraguá do Sul, em cada quilômetro quadrado, se tu imaginar assim uma área de um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro, vão ter 300 e quase 334 habitantes nessa área. Agora vamos ver um exemplo da Amazônia, tá? Então lembra que a Amazônia é o maior estado do Brasil, só que é bastante floresta, então deve ter uma densidade demográfica bem menor. Então vamos lá, então, a densidade igual da Amazônia. Lembrando, né, então, que a resposta vai estar no número habitantes para cada quilômetro quadrado. É legal a gente sempre observar e analisar aqui na unidade de medida, tá? Que esse é um dos objetivos desse assunto nosso no ano, analisar a unidade de medida. Então, habitante por quilômetro quadrado. Então, quantos habitantes tem na Amazônia? 4.144.597. E a área do estado, olha o tamanho, 1.571.000 quilômetros quadrados. Então, a gente vai pegar a calculadora e vamos fazer esse cálculo. 4.144.597 habitantes, dividido pela área, que é de 1.571.000 quilômetros quadrados. Ou seja, vai dar 2,63. Tá? Como depois do 3 tem um 8, que é maior que 5, nós vamos arredondar para 2,64. Então, na Amazônia, para cada quilômetro quadrado, moram menos de 3 pessoas. Em Jaraguá do Sul, nesse mesmo tamanho, né, de 1 quilômetro quadrado, moram quase 334 pessoas. Tá? Então aqui estão os dois exemplos de densidade demográfica. Continuando com os nossos exemplos, agora tem 3 exemplos aqui sobre velocidade. Então lembrando que nós estamos estudando razão, a gente vai ver velocidade, né, em forma de razão. Existem outras maneiras, a gente vai ver em forma de razão. Então olha só, a velocidade, ela é a razão entre a distância e o tempo. Tá? Tanto é que a resposta, a gente vai colocar lá, a velocidade dá um número, e daí aqui nesse caso, que é quilômetros e horas, a resposta fica quilômetros por hora. Ou seja, na hora da gente fazer o cálculo, em cima da razão, tá, vai o quilômetro, já de quilômetros, que é a distância. Nesse caso aqui, ó, um ciclista percorreu 80 quilômetros, então vai 80 aqui em cima. E na parte de baixo vai a quantidade de horas do tempo. Então aqui, ó, 4. Então, a gente está liberado a calculadora, mas nesse caso aqui é uma vergonha fazer na calculadora, né? É só a gente dividir 80 divididos por 4 dá 20. Então, olha só. Um ciclista percorreu 80 km em 4 horas. Qual a sua velocidade? 20 km por hora. Agora vamos ao próximo. O próximo a gente já vai precisar da calculadora, porque tem aqui, ó, já uns números um pouco mais complicados do que a de cima. Então vamos lá. Velocidade. Lembrando que a resposta nossa, né, vai dar a distância, só que aqui não é em quilômetros, tá? Olha só. O Usain Bolt é o recordista mundial dos 100 metros, tá? Em metros. Ele percorreu, em 2009, essa distância em apenas 9 segundos. Então aqui vai ser metros por segundo. Tá? Então, como é uma razão, em cima vai a quantidade de metros, 100 metros da prova, e embaixo vai a quantidade de segundos, 9,58. Então, para a gente fazer esse cálculo, basta a gente dividir 100 por 9,58. Vamos fazer o uso da calculadora aqui de novo. Tá? Então vamos lá. 100 dividido por 9,58. Então a resposta deu 10,44, tá? 10,43, nós estamos depois do 3, tem 8, a gente vai arredondar com uma casa assim. Então a velocidade dele é 10,44 metros por segundo. Mas professor, isso aí é rápido, é devagar, porque a gente tem como referência quilômetros por hora. Então assim, ó, um truquezinho, se tem metros por segundo e você quer passar para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Vamos lá? A velocidade dele, então, vai ser de 10,44 vezes 3,6. Então, como ela está em metros por segundo, a gente pega o valor de metros por segundo, 10,44, e multiplica por 3,6. Então, a resposta para 37,58 km por hora foi a velocidade do Usain Bolt no recorde mundial, né, dos 100 metros. Agora vamos para o último exemplo. O último exemplo é o seguinte, ó. Vamos escrever isso aqui. Velocidade igual a distância sobre o tempo. Porque olha só o que a gente tem aqui. Um automóvel com velocidade de 60 km por hora levará quanto tempo para percorrer 150 km? Então, agora a gente tem a velocidade, a gente já tem a resposta. A gente já tem os 60 km por hora, que veio da razão entre o quê? Da distância pelo tempo. A distância a gente tem que é 150 km. O que a gente não tem é o tempo. Então a gente deixa o t mesmo. E assim fica uma equaçãozinha, tá? Aqui vamos resolver da seguinte maneira. São duas frações, aqui, vamos colocar o número, duas frações, que são igual. Vamos multiplicar assim. 60 vezes t. 60t igual 150 vezes 1, 150. Aí passa esse 60 que está multiplicando dividindo. Então o tempo vai ser igual. Ó, aqui dá coisa de cabeça, né? Dá 2,5. Mas vamos fazer na calculadora, como está liberada.
Vamos lá, então 150 dividido por 60, resposta 2,5, o quê? Como é o tempo, e é quilômetros por hora a velocidade, 2,5 horas, ou seja, 2 horas e 30 minutos. Então, aqui estão os 3 exemplos de velocidade. Agora, vamos aos nossos exercícios, tá, Christian?